Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio BR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Quero começar o vídeo de hoje com uma reflexão um pouco embaraçosa. O que você faria se descobrisse que iria morrer em 2 dias? Talvez você tenha algum pensamento agora do tipo misericórdia ou Deus me livre. A maioria de nós iria aproveitar esses 2 dias para desfrutar de prazeres lícitos ou ilícitos que talvez estavam aí pendentes. Então a pessoa diz, agora vou aproveitar nesses 2 dias, a vida que me resta. Outros iriam se despedir ou passar um tempo com a família. Jesus seguiu tranquilamente, continuou seguindo tranquilamente a agenda do Pai do céu. E estava inclusa nessa agenda traição, conspiração, agonia. Jesus tinha sua esperança na ressurreição e na glória eterna dos céus. Quantos de nós poderíamos afirmar sinceramente, para mim, o viver a Cristo e o morrer é ganho? Quero ler com você Mateus capítulo 26, do versículo 1 até o 13. Jesus é ungido para morrer. Acompanhe na sua Bíblia. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Vamos começar comentando do versículo 1 ao 5. O sermão profético acabou e agora nós damos início à narrativa da prisão, julgamento, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Junto disso também vamos ter a traição de Judas, a negação de Pedro e muitos outros detalhes dessa parte tão importante da palavra de Deus. Vamos então dar início a esse estudo. Bom, para começar aqui nós temos a expressão todos estes discursos, que nós temos no início desse texto. É uma referência a Mateus 21, 20 até Mateus 25, 46, tá bom? Então, da metade do 21 até completamente o capítulo 25 de Mateus, tá? Isso inclui as parábolas dos 2 filhos, dos lavradores maus, das bodas, as 3 perguntas que fizeram a Jesus,
a respeito dos tributos, de a César o que é de César, da ressurreição, né? Aquela mulher vai estar casada com quem lá no céu, né? E o maior mandamento que Jesus respondeu sendo amar a Deus e ao próximo. Também nós temos o sermão profético sobre o fim do mundo, as parábolas dos servos, das virgens e dos talentos que nós estudamos em vídeos anteriores e finalizando com o juízo ou julgamento final, tá bom? Então esse seria um resumo dessa expressão, todos estes discursos que Jesus está fazendo depois que nós temos a entrada triunfal no domingo, e aí nessa terça-feira foi um dia bastante movimentado de Jesus, ele fazendo todos esses discursos, tá bom? Vamos lá. Estou lendo aqui um comentário do Beacon, tá? Que nos dá esta afirmação de que Jesus está aqui ainda na terça-feira. Vamos entender. Olha o que diz. Como Jesus comemorou a Páscoa com os seus discípulos na noite de quinta-feira, então a semana da paixão começa no domingo com a entrada triunfal. Na terça, Jesus faz todos esses discursos que nós resumimos aqui anteriormente. E agora, ele ainda está na terça, né? Porque ele vai comer a Páscoa na noite da quinta-feira, tá certo? Então, parece que o mestre pode ter passado a quarta-feira separado do povo, instruindo os discípulos em particular, ou talvez até mesmo orando, né? Tá? Então aqui é uma afirmação dos estudiosos dizendo que ainda nós estamos na terça-feira. Jesus está dizendo daqui 2 dias, né? Então é uma referência interessante, nós vamos ver aqui a ordem cronológica dos eventos. Tudo bem? Vamos lá. Os líderes religiosos se reuniram na sala do sumo sacerdote, né? Se você lembra lá do Antigo Testamento, Arão, né? Um sumo sacerdote, né? Nós temos também várias referências, né? Então lá na história do Êxodo ali, Deus instituindo o sumo sacerdote, tá? Bom, Caifás ocupou este cargo de 18 a 36 depois de Cristo. Então aqui nós vemos Caifás, tá? Ele é o sumo sacerdote, apesar de ter bastante influência do seu sogro, Anás, tá? Então você vai ver, se você ler os evangelhos paralelos, você vai ver de vez em quando Anás, de vez em quando Caifás, tá certo? Muitas vezes eles até juntos, Anás e Caifás, né? Então Caifás era o sumo sacerdote, né? Mas Anás exercia bastante influência sobre as decisões, porque ele era o seu sogro e o sumo sacerdote anterior, tá bom? Então nós temos aqui uma informação interessante e relevante para que a gente possa entender melhor. De 18 a 36 depois de Cristo, tá? Eles fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Estou lendo a tradução NTLH para que você entenda o que eles estão fazendo ali, o que eles estão tramando, né? Então, de modo prático, eles fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo, tá? Então, no nosso idioma, né, mais prático assim, mais claro, mais simples, na linguagem de hoje seria exatamente isso que está acontecendo. Em segredo, eles queriam ali tramar a morte de Jesus, tá bom? A palavra dolo que nós encontramos aqui na ACF, tá certo? Significa isca ou armadilha, tá bom? Não sei se você já foi pescar. Quando você vai pescar, você tem que colocar uma isca ali no anzol, né? Quando eu era criança, também a gente fazia arapuca. Na minha época, não sei como que a gente chama isso aqui em São Paulo, mas lá nós chamávamos de arapuca, que era uma armadilha. A gente colocava ali comidinha pro passarinho, tadinho deles, né? Agora que estamos na fase adulta, a gente olha para as artes das crianças e adolescentes e vemos por que eles fazem isso, né? E quando nós estamos na fase adulta, a gente olha para trás e fala por que eu fiz aquilo. Mas a arapuca estava ali com uma comidinha e quando o passarinho entrava
a gente puxava uma cordinha, talvez você já viu isso em algum desenho ou já teve essa experiência, tá? Então aqui, dolo é uma palavra que significa isca ou armadilha, tá bom? Para que a gente possa entender essa informação. Eles chegaram à conclusão, não durante a festa. Que festa que eles estão falando? Festa da Páscoa, né? Nós vamos ter o vídeo posterior falando a respeito da Páscoa, tá? Então eles chegaram a essa conclusão, olha, se reuniram, pegaram um conselho mutuamente, vamos ouvir qual é a sua opinião, qual é o seu plano, isso é bom, isso é ruim, ou isso é perigoso, isso é arriscado. Então a conclusão que eles chegaram não vamos matar ele durante a festa, não vamos fazer isso durante a festa. Para quê? Para não gerar tumulto, né? A Páscoa era um cenário perfeito para rebeliões contra Roma, né? Então, onde há onde há multidão, ali é um cenário ideal ali para rebeliões, né? Para brigas, para levantes, né? Então, eles estavam aqui, olha, a gente precisa matar este homem, a gente precisa matar Jesus, mas não é sábio nós fazermos isso durante a festa, não é sábio nós fazermos isso enquanto nós temos aqui uma chance de rebelião, né? Então nós temos esses religiosos que estavam aqui tramando e eles tinham uma grande preocupação com Roma, né? Herodes, Pilatos, César, que era o imperador, né? Então eles não queriam ter problemas com o governo romano, tá certo? Bom, a libertação do Egito estava na mente das pessoas e mais de 1 milhão de pessoas viajavam para Jerusalém nesta época. Então veja só uma informação interessante aqui, tá? Então a Páscoa, se você voltar lá no Êxodo, né, e ler o livro de Êxodo, a Páscoa era uma festa que estava relacionada com a libertação do povo hebreu ali do Egito. Então, veja só, a libertação do Egito estava na mente, na memória das pessoas, fresco aqui, né? Então, eles virem aqui e começar a matar Jesus e causar um alvoroço, uma rebelião, o momento, falou, agora Deus está nos libertando de Roma, assim como nos libertou do Egito, Deus agora está nos libertando de Roma, né? Vamos aqui se levantar e se rebelar contra Roma. Então, pensando nisso, não era um cenário ideal para assassinar Jesus, tá certo? Só para a gente entender aqui o porquê que eles chegaram a essa conclusão, o texto diz, não durante a festa. Mas veja só, enquanto os assassinos diziam, não durante a festa, olha aqui, interessante, o Deus Todo-Poderoso afirmava, na Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, enquanto os assassinos, os mentirosos, os hipócritas, né, que falavam lá, estavam todos preocupados se você devia lavar a mão ou não, que roupa você deve vestir, como dormir, como comer, como andar, o que deve ou não fazer no sábado, uma lista enorme. E aqui não hesitavam em tramar secretamente o assassinato de um homem inocente. Veja como que o pecado ele vai crescendo e como ele cega o meu coração e cega o seu coração. Então, enquanto os assassinos diziam, não durante a festa, não durante a festa, o Deus Todo-Poderoso encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor, afirmava, vai ser na festa. Na Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Porque a Páscoa fala dele. Porque a Páscoa aponta para o Cristo crucificado. Porque o Cordeiro Pascal, que foi feito lá no Antigo Testamento, agora está sendo realizado aqui. O sacrifício vivo que ofereceu a si mesmo uma vez imaculado pelo Espírito Eterno para purificar para nos purificar das obras mortas e que possamos servir o Deus vivo. Tá certo? Então, enquanto os homens estão tentando tramar, nada escapa e nada
surpreende, pega de surpresa o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle. Portanto, não confie em cargos, porque aqui nós temos sumos sacerdotes tramando contra um inocente. E também nem viva pecando escondido, porque eles estavam ali secretamente, pensando que ninguém está vendo. Deus conhece o íntimo de cada coração humano. Não tema os homens, mas tema a Deus. Vamos comentar agora do versículo 6 ao 13. Jesus anunciou a sua própria morte, os religiosos tramaram e agora ele é ungido para morrer. Quem faz essa unção é Maria de Betânia e nós vamos ver esses detalhes dessa passagem importantíssima da palavra de Deus. Bom, vamos lá. João, o evangelista, diz que esse jantar aconteceu na casa de Maria, Marta e Lázaro, tá? Então é importante, né? Porque nos evangelhos nós temos muitas Marias, né? Você tem a Maria, mãe de Jesus, você tem a Maria Madalena, você tem esta Maria e muitas outras também, tá? Era um nome muito comum naquela época. Existe uma chance, tá? De que esse Simão, o leproso, que é citado aqui em Mateus, seja pai desses 3 irmãos. Existe uma probabilidade, tá? Então, sei lá, 50% de chance de que esse Simão, o leproso, seja o pai de Lázaro, Marta e Maria. Tudo bem? Tá? Também é provável que esse Simão fora curado por Jesus da lepra. Tá? Então, Simão, o leproso, não significa que ele estava leproso ainda, mas que ele foi curado, ele teve lepra em algum momento da sua vida, tá certo? Então nós vamos aqui nos enchendo de informações para que possamos esclarecer a palavra de Deus, tá bom? Mateus e Marcos dizem que foi uma mulher e João revela o seu nome, Maria, tá? Então aqui Mateus não está dizendo o nome exatamente de quem era, não está revelando qual é a pessoa, mas João dá os detalhes. Ela unge a cabeça e os pés de Jesus com um perfume muito caro. Agora estou lendo aqui na NTLH, um perfume muito caro, tá? Então, estamos recolhendo informações para entender este cenário. Então, aqui só fala mulher, uma mulher que está ungindo a cabeça. Nos outros evangelhos também fala dos pés, né? E também cita quem é esta pessoa. É Maria de Betânia, irmã de Marta e também de Lázaro, tá bom? Então, é aquela mesma Maria que fala: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Esta Maria que escolheu a boa parte é esta mesma Maria que está ungindo a cabeça e os pés de Jesus com um perfume muito caro. Tudo bem? Então vamos lá. Judas avaliou este perfume com 300 denários, tá? Vamos entender aqui. O que correspondia ao salário de um ano do trabalhador romano. Então, um denário era como se fosse o salário de um dia, tá bom? Então, se a gente fosse fazer uma conta simples, tá? Para os nossos dias, então vamos colocar alguém que ganha 3 mil reais, tá? Vezes 13, né? Que nós temos o 13º salário aqui no Brasil, então 12 mais 1, 13. Então nós teríamos aí 40 mil reais aproximadamente, tá bom? Então, vamos para que, se a gente pudesse trazer para os nossos dias o quanto valia aquele perfume, era um perfume de 40 mil reais. Então, para você ter uma ideia, assim, poxa, mas era um perfume caríssimo, tá? Quanto que valia? A pessoa tinha que trabalhar o ano inteiro para poder comprar aquele frasco de perfume. Então, se fosse trazer para os nossos dias, seria aproximadamente uns 40 mil reais, tá? Só para que a gente possa entender o que os discípulos estavam sentindo. Porque quando eu e você lemos a Bíblia, e o nosso coração ele tem o hábito de julgar precipitado e muito rápido os outros, e julgar o outro severamente, e julgar a nós mesmos com muita tolerância, né? A gente já olha e já acha que eu e você na história somos a Maria, né? E os discípulos são os vilões. Mas muitas vezes, eu e você, na grande maioria das vezes, somos os vilões. Eu e você, na grande maioria das vezes, somos pessoas que estão negando Jesus, as pessoas que estão traindo, as pessoas que estão criticando que o outro está fazendo uma oferta muito grande
ou outro que está orando demais, e a gente fala, para que orar tanto assim? Para que falar desse jeito? Para que pular tanto? Né? Para que rodopiar? Para que gritar? Para que falar em línguas estranhas desse jeito? Né? Então, para que levantar a mão? Para que gritar? Para que falar tão alto? Para que gritar na praça? Né? Para que gritar aqui, acolá, nas ruas? Então eu e você normalmente somos aquelas pessoas que estão apontando o outro, tá certo? Então aqui eu e você seríamos os discípulos. Não sei se essa é uma boa notícia, acho que não é, né? Então precisamos examinar a nós mesmos e vermos onde a gente se encaixa aqui na história, tá bom? Então 40 mil reais era o preço daquele perfume caro, tá bom? Vaso de alabastro, tá? Era um recipiente. Então o vaso, né, é um recipiente. Então um frasco de um perfume, tá certo? Para armazenar óleos, essências e perfumes, tá certo? Marcos relata que a unção foi feita quebrando o vaso. Então tá em Marcos 14, 3. Então ela teve de quebrar aquele frasco. E veja que interessante. Alguns desses recipientes, né, frascos, eram selados e lacrados para conservar as propriedades. Então, não tinha a tecnologia moderna dos dias de hoje, sabe? Que você pega o perfume, né? Espirra aqui um pouquinho, sai só umas gotinhas, né? De um perfume. Não, o frasco, ele tinha de ser quebrado. Aquele frasco, ele tinha que ser inteiramente rompido, certo? Então, para o momento de uso, aquelas pessoas compravam esse perfume caro para momentos especiais, como por exemplo um casamento, né? Então, uma ocasião muito especial e única da vida, tá? Então, Maria talvez estava com aquilo que era de muito valor para ela. Se coloque agora um pouquinho no lugar de Maria. Era algo que ela estava juntando há muito tempo. Era algo que ela guardava no seu quarto escondido, tá certo? Era algo que ocupava um lugar especial em seu coração. Era algo valioso. Não sei se você já teve algo valioso assim, talvez uma roupa, talvez um equipamento, talvez algo que você tem muito carinho, que você guarda no seu quarto. Você guarda aqui, marido não toca, esposa não toca, meus filhos não toquem nisso, porque é meu. Maria tinha isso e estava guardando por uma ocasião especial. Nesse momento, ela teve de quebrar e romper este frasco, esse vaso, tá bom? Então essa informação esse item nos dá informações importantes para que a gente possa entender o que estava se passando no coração de Maria e o porquê do espanto dos discípulos, tá certo? Alguns dos discípulos, influenciados por Judas, indignaram-se, pois entendiam que a atitude de Maria era um desperdício. O texto está nos mostrando isso e todos os evangelhos falam isso. Seria melhor vender o perfume e doar aos pobres. Ora, parece ser uma atitude nobre, né? Ao invés de desperdiçar ali, jogar na cabeça de Jesus, desperdiçar, né, nos pés, poderia vender e dar aos pobres. Me parece ser uma ideia sábia, nobre, né? Moralmente melhor, né? Do que despejar ali e dar para um homem que aquelas pessoas estavam ali. Para que dar para Jesus, sendo que outras pessoas estão passando fome? Para que eu vou dar um perfume para uma pessoa, sendo que outras pessoas, eu posso pegar esse perfume, vender, pegar aqui 40 mil reais e iriam dar muitas cestas básicas, né? Mas vamos ver a opinião de Jesus. E nós temos um detalhe importante. Olha o que diz em João 12, 6. Ora, ele disse isto, falando de Judas, não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Não era essa a intenção que estava no coração de Judas. Ele falou a boca uma vez, mas ele é mentiroso, né? Não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então Judas, ele era o setor financeiro da equipe de Jesus.
Judas era quem cuidava dos recursos financeiros. Judas era quem comprava e vendia, quem recebia, quem cuidava da bolsa de ofertas ali da equipe de Jesus. E João está dizendo, era ele que tinha a bolsa. Ou seja, dá esse frasco aqui, ele falou com a boca que era melhor pegar aquele frasco e vender e dar aos pobres, porque o olho dele se encheu. Olha isso. Ou seja, avareza, ou seja, egoísmo, ou seja, orgulho, ou seja, ganância, ou seja, ambição, era o que tinha no coração de Judas. Ele estava declarando com a boca uma generosidade, mas era hipócrita, era falso, era ladrão, era avarento. Bom, o que ele amava mesmo não eram os pobres, ele amava era o dinheiro. Tá bom? Vamos lá, andando. Jesus repreende os discípulos afirmando que ela praticou uma boa ação. Olha isso. E preparando-me para o meu sepultamento. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus olha o coração. Não adianta eu e você insistirmos na hipocrisia, na falsidade, e a nossa boca sair adoração, sendo que o nosso coração está cheio de falsidade. Então, Jesus recebeu aquela adoração. Ele aprovou aquela atitude, porque ela praticou uma boa ação. E preparando-me para o meu sepultamento. Por que para o meu sepultamento? Quando você lê João 19:40, você vai ver que era costume dos judeus usar especiarias no sepultamento. Então, quando a pessoa morria, o corpo ele era ali todo perfumado. Era passado especiarias. Em João 19:40 nós vamos ver José de Arimateia e o Nicodemos fazendo ali um trabalho no corpo de Jesus, rápido, porque ele foi morto na sexta, não tinha tempo para preparar o sepultamento, né? Então, Maria talvez, mesmo sem entender completamente, direcionada pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso, fazia um ato profético de adoração. Ela, ao mesmo tempo, ela estava profetizando e ao mesmo tempo adorando. Que coisa linda! Aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, aos olhos do Espírito Santo. Mas ao olho humano, a gente talvez muitas das vezes estávamos criticando. Como nós temos lições aqui para aprender, meu irmão, não sermos como os discípulos, mas sermos como Jesus e como Maria. Como Jesus estar pronto para o que der e vier, desde que seja a vontade do Pai. E ser como Maria, pronto a sacrificar aquilo que nós temos de valor para nós, que custe a nós dar a Deus com um coração cheio de verdade, cheio de amor, cheio de fé e orientado pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, Jesus argumenta e afirma que os pobres sempre existirão nessa sociedade pecadora. Veja que informação interessante nós temos aqui. Jesus está dizendo, olha, os pobres sempre vão estar com vocês. Agora eu não, acabei de falar para vocês que daqui 2 dias eu vou morrer. Meu corpo não vai estar mais aqui com vocês para vocês me darem um carinho, para vocês fazerem um jantar para mim, para vocês me darem um presente. Eu não vou estar mais aqui com vocês fisicamente, tá certo? Para você me adorar. A minha companhia natural não vai estar mais aqui com vocês. Espiritualmente, sim, eu garanto que vai estar. Mas o meu corpo não vai estar aqui mais com vocês. Agora, os pobres, não se preocupem. Eles vão estar sempre com vocês. Vocês vão ter chances. Vocês vão ter chances. Eu não estou reprovando a afirmação de que os meus seguidores devem ter o hábito de ajudar os pobres necessitados. Não estou reprovando isso, mas estou dizendo que neste momento, faça o que o Espírito Santo tocou no seu coração. É adorar? Então venha me adorar com aquilo que te custar. Adorar com aquilo que tem valor para você. Até para adorar e sermos generosos, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Que lição importantíssima.
tá bom? Portanto, apesar do custo e das críticas, Maria adorou e isso teve reflexos para a eternidade. Jesus conclui essa história dizendo: o que ela fez será para a memória dela para sempre. Onde esse evangelho for pregado, vai ser lembrado o que essa mulher fez. O nome da Maria, a atitude dela vai ser lembrado. Então a adoração dela teve reflexos imortais, vamos dizer assim, eternos. E aí eu abro um parênteses aqui para concluir com um comentário do Beacon que eu achei muito relevante. Há ocasiões em que o bom senso falha. O bom senso dizia o quê? Pega esse perfume, que entre aspas é supérfluo, então pega esse perfume, vende e vamos pegar esses 40 mil reais, comprar de cesta básica para os pobres. O bom senso diz isso. Há momentos em que o bom senso falha. Melhor que o bom senso é a direção do Espírito Santo. Segunda coisa que o livro deixou registrado: há certas coisas que precisam ser feitas quando surge a oportunidade. E Maria teve a oportunidade. Caso contrário, jamais poderão ser feitas. Vamos aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo concede para mim e para você. Vamos agora aplicar esse conteúdo da Palavra de Deus. E a primeira aplicação que nós temos para este ensinamento é que Deus é soberano. Nada escapa dos seus olhos, do seu controle, do conhecimento de Deus. Então compete a mim, compete a você ouvir e obedecer. O resto, deixa que Ele faz, deixa que Ele controla, porque Ele sabe o que está fazendo. Então, confie no seu Pai amoroso. Existem situações da nossa vida, principalmente situações em que nós estamos com sofrimento ou com dor, ou que as coisas não acontecem da maneira que eu e você gostaríamos que acontecesse. Isso gera frustração, isso gera tristeza, isso gera desânimo, mas a palavra de Deus está recheada de conteúdo que nos motivam a confiar num Pai de amor. Nada foge da mente, do conhecimento, do controle das mãos de Deus. Ele conhece tudo. Eu e você precisamos ouvir e obedecer, tá bom? Então, a primeira aplicação é essa, bastante genérica, mas que pode ser aplicada em vários momentos da nossa vida. Vamos lá. Segunda aplicação: não confie em cargos, tá? Posições, poder ou riquezas. Não confie nessas coisas. Não deixe isso ocupar o primeiro lugar do seu coração. Sabe? Você vê muitas pessoas querendo, querer um cargo. A vida deles: eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um apóstolo, eu preciso ser um missionário, e quer aquele título, quer ser chamado por aquele título. Não confie nesses cargos, porque aqui nós temos que cargo religioso era mais importante do que sumo sacerdote, né? Então, os sumos sacerdotes estavam aqui nas categorias dos cargos mais importantes e estavam tramando matar o Messias. Para que serviu esse cargo? Para nada. Então, se importe em ter um coração íntegro perante o seu Pai. Isso sim é relevante aos olhos dele, tá? Posições, poder, riquezas, são coisas que enchem os olhos humanos, né? Você vê o Judas aqui, com o olho enchendo os olhos. Olha, se ele colocasse perfume na bolsa, eu ia fingir que iria vender, ia pegar para mim, comprar aquela roupa que eu tanto queria, comer aquela comida que tanto queria, guardar no meu cofre. Não confie em cargos, em posições, em poderes, em riquezas. Tome muito cuidado com isso. Tudo bem? É uma dica importante e em Mateus nós estamos repetindo isso várias vezes. Nem todos que chamam Jesus de Senhor vai para o céu. Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então, o que tem muito valor a Deus é ouvir
e obedecer. Ter um coração sincero, verdadeiro, com fé e com amor. E isso nós só vamos adquirir através de uma transformação diária pela palavra e pelo Espírito Santo. Tudo bem? Então não confie nessas coisas, confie no seu Pai, que tudo pode fazer. Vamos lá. Falando um pouco sobre identidade, tá? Provavelmente Simão havia sido curado de uma lepra, é o que nos dá a entender pelo texto, tá? Mas ainda era rotulado como leproso. Olha que detalhe interessante. Então o que eu posso dizer é, você não é ladrão, você não é drogado, você não é doente, você não é um adúltero, você não é um safado. Talvez você teve isso no seu passado. E vou dizer que uma grande parte dos problemas psicológicos que as pessoas têm tido nesses últimos dias e em toda a história está relacionada em sua raiz com a identidade. Por que identidade? É você, como você se vê. Quem é você aos seus próprios olhos? Quem é você? Será que você olha para você e fala, não, eu sou gordo. Ah, não, eu sou careca. Ah, não, eu sou negro. Eu sou branco. Ah, não, eu sou magro. Ah, não, eu sou, eu tenho a boca muito grande, ou o nariz muito grande, ou o meu olho é torto, ou eu sou orelhudo. Ah, não, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou um safado, eu sou um ladrão, eu sou um criminoso. Quem é você? Mentalmente, no seu coração, sinceramente, como você se vê, como você se enxerga? Você mesmo. Então, identidade, o segredo da identidade é você olhar o que Deus diz a nosso respeito. E Deus diz basicamente, Deus diz muitas coisas, né? Mas Deus diz basicamente só isso, ó. Só isso. Deus diz que você é filho dele. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha uma identidade frustrada, traumatizada, e você se sente culpado, você ainda está vivendo no passado, você ainda talvez teve uma queda no passado, e aí eu sou um adúltero, você é um filho do Deus Todo-Poderoso. Bom, então, o Simão aqui, talvez ele estava lá, olha, eu sou o Simão, não, eu sou o Simão, o leproso. Não, Simão, você é filho de Deus. Então, mude a sua identidade. Peça, ore ao Espírito Santo para que ele revele e mostre a você essas falhas de identidade para que possam ser corrigidos por meio da palavra e do agir do Espírito Santo. Você é filho do Todo-Poderoso, tá bom? Vamos lá. Não julgue a forma de alguém adorar a Deus. Por exemplo, chorando, dançando, gritando, pulando, levantando as mãos. Então, não julgue essa pessoa. Eu e você não sabemos, sabe? Se aquela pessoa está sendo direcionada pelo Espírito Santo. Se você já leu a Bíblia, você vai ver diversos momentos onde Miriam ela pega ali um instrumento musical, nos dias de hoje seria um tamborim, e começa ali batucar e adorar a Deus. Só o Senhor é Deus. Então, quem sou eu, quem é você para criticar alguém que está adorando a Deus? Você vê a situação, estou tentando pegar na minha memória aqui, a situação de Davi pulando e dançando ali em Israel enquanto a arca estava sendo transferida, e a Mical, a esposa dele, critica ele, e você vê que a Bíblia reprova ela. Tá certo? E Davi reprova ela, o próprio Deus reprova ela. Por quê? Porque Davi estava adorando de todo o coração. Tá certo? No dia de Pentecostes, você viu ali os discípulos, aquela multidão de pessoas falando em línguas, e as pessoas ali com uma alegria imensa que eles nunca tinham experimentado, e as pessoas que vinham de fora, isso é hora de estar bêbado, né? Então, é comum. Nós vemos episódios na Bíblia e nós vemos episódios até o dia de hoje. Não precisa ser assim, não precisa exagerar desse jeito, não precisa fazer isso, aquilo. Não julgue a forma com que a outra pessoa está sendo direcionada para
adorar a Deus, certo? Com ordem, com decência, respeite a autoridade, eu e você, vamos com sabedoria, mas eu e você não devemos julgar. Por quê? Porque nós não sabemos se aquilo está sendo direcionado pelo Espírito Santo ou não, tá bom? Então aqui, o bom senso diria que aquela adoração era errada. Ela não deveria ter adorado daquele jeito. Ela deveria ter pego aquele dinheiro e doado aos pobres. Era a coisa certa a se fazer. Mas o Espírito Santo estava direcionando ela a quebrar aquele frasco e ungir o corpo de Jesus para a morte. Ela foi aprovada e estou pregando esse evangelho. E ela está sendo lembrada. A atitude de Maria de Betânia, irmã de Lázaro, está sendo lembrada aqui nesse evangelho que Deus me moveu, me direcionou a pregar. Tá certo? Então, não vamos julgar, vamos aprender com esta lição. Não temos Jesus para alimentar, para vestir ou visitar, mas fazendo aos pobres e necessitados, Jesus receberá como se fosse para ele. Nós aprendemos isso na aula anterior, no vídeo anterior, sobre o julgamento, o juízo final. O mundo é um lugar cheio de oportunidades de amor, então aproveite. Eu defendi aqui a adoração de Maria, agora também quero aproveitar a frase de Jesus que ele disse: os pobres estarão sempre com vocês. Então, não desperdice a oportunidade que também o Espírito Santo está colocando no seu coração de realizar doações. Crie o hábito de realizar doações para os pobres, para os necessitados, para os doentes, para os que estão desabrigados. Então, crie o hábito de ter doações, tá bom? Quando você ter os seus recursos, que a primeira parte seja o dízimo, as primícias ao Senhor. A segunda parte para sustento seu e da sua família. A terceira parte, que você tenha uma reserva de emergência. A quarta parte, você reserve também uma parcela para você poder desfrutar, comer algo diferente, se assim a sua situação permitir, viajar, conceder lazer para você e para sua família. E em quinto lugar, que você possa ter o hábito, além do dízimo, também realizar doações. Reserve ali uma parcela. Eu tenho esse hábito, reserve também esta parcela que o Espírito Santo pode direcionar você para que você também tenha o hábito de sempre ajudar os pobres e necessitados, tá bom? Fica aí a dica e essa aplicação que Jesus aqui nos disse: os pobres estarão sempre com vocês. O mundo é um lugar cheio de oportunidade, então aproveite para criar, acumular tesouros no céu. Vamos lá. Quando você ajuda o reino de Deus, muitas pessoas acham que você está desperdiçando o seu dinheiro ou o seu tempo, né? Mas as recompensas de Deus são transbordantes e permanentes. Então, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo te direciona, tá? E você precisa ter esse discernimento. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Esta é uma regra tanto comercialmente, como também na agricultura, como também no trabalho, como também espiritual. Então, seja direcionado, e aquilo que o Espírito Santo direcionar você, realize para o reino de Deus. No lugar que o Espírito Santo falar, a quantia que o Espírito Santo falar, e aqui não estou falando apenas só de dinheiro, também estou falando do seu tempo, também estou falando dos seus talentos. Talvez você tenha uma voz, talvez você tenha uma roupa que você pode doar, talvez um carro que você pode carregar uns irmãos, talvez você pode aconselhar casais, talvez você pode cuidar do ministério infantil, talvez você pode ser o porteiro ali da igreja, talvez você pode estar lá no púlpito pregando a palavra, talvez você pode estar ensinando, ou quem sabe Deus te prosperou e você pode usar dinheiro para ajudar a obra do Senhor. Seja como for, que você seja direcionado e que não permita, porque as pessoas vão criticar, as pessoas vão apontar, as pessoas vão julgar. Não tema os homens, ouça e obedeça o Espírito Santo
e a palavra, tá bom? Então, saiba que você não está desperdiçando. As pessoas vão falar isso, mas na verdade, as recompensas de Deus são transbordantes e além de ser transbordantes, elas são permanentes, tá bom? Termino essa aplicação e este ensinamento, o vídeo de hoje, com essa reflexão. Existe alguma coisa, eu faço uma pergunta para mim, primeiro, né? Já fiz essa pergunta para mim, agora eu faço para você. Existe alguma coisa que você está sentindo em sacrificar e não faz devido ao custo ou às críticas? Faz aí que o Espírito Santo revele ao seu coração, mesmo que esse sacrifício seja apoiado pela palavra de Deus. Por que você ainda não fez? Faz essa pergunta para você. Existe esse sacrifício que o Espírito Santo está colocando no seu coração? Talvez seja algo que seja de valor para você, como foi ali para Maria, né? Talvez ela estava aguardando para uma ocasião especial da vida dela, quem sabe um casamento, mas o Espírito Santo diz: sacrifica isso para mim, dá isso para mim. E ela ouviu aquela voz, obedeceu e está sendo lembrada e tem uma recompensa eterna. Que o Espírito Santo revele em seu coração e eu deixo essa pergunta: por que você ainda não fez? O que você está esperando? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.